Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Hoje a palavra que nós temos aqui do céu para o nosso coração é a seguinte: Jesus está ao derredor. É isso aí, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala da palavra aqui, a gente pode ouvir outras pessoas falando e a gente ouve que o inimigo está ao derredor, né? Que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, tentando ali uma brecha para que possa tragar alguém, né? Só que hoje Deus está nos falando que Jesus também está ao derredor, meus irmãos. Eu vou ler uma passagem aqui da palavra de Deus, aonde depois eu vou fazer um comparativo aqui com os dias de hoje, amém? Então essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, do 13 até o 34. É grande, mas a gente tem que ler para entender, né? Para quem não conhece a palavra, né? Esse é o objetivo, para quem não conhece a palavra. E eis, aqui foi depois que Jesus foi crucificado, né? Na cruz, foi colocado no sepulcro lá, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? É nisso que a gente crê, né? É nisso que a gente que prega a palavra aqui crê, que Jesus está vivo, que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais na cruz. Amém? E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Depois que Jesus ressuscitou, irmãos. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? Porque os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha morrido, né? Estavam pensando, mas e agora, né? Onde é que está o nosso Jesus? Só que estava ali. Só que eles estavam com os olhos impedidos de ver Jesus. E estáis tristes. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Claro que ele sabia, ele era Jesus, né? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam ele estar vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração para creres em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez com que iam para mais longe. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu-o e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos e eles reconheceram. E ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras?
E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: de fato, o Senhor está ressuscitado e apareceu a Simão. Amém, meus irmãos? Essa palavra aqui, ela fala de quando Jesus apareceu ressuscitado para os discípulos, né, que estavam indo para Emaús. Só que eles não reconheceram que era Jesus que estava ali, conversando com eles, falando com eles. Essa palavra ela abrange muitas coisas, mas como o tempo aqui é curto, eu queria enfatizar isso que eu falei antes, meus irmãos, que Jesus também está ao derredor. Sabe, para ti que não conhece muito da palavra e está aqui assistindo esse vídeo, Jesus está ao teu derredor através desse vídeo. Jesus, ele está ao nosso derredor quando a gente ouve um louvor e aquilo toca no nosso coração. Jesus, ele está ao derredor quando alguém fala dele para nós. Jesus está ao derredor quando a gente entende que já passamos por vários livramentos na vida, de acidente, de doença, enfermidade, de muitas coisas ruins que poderiam ter acontecido com nós, porque Jesus está ao derredor. Não é só o inimigo que está ao derredor, meus irmãos. Jesus está ao derredor. Sabe por quê? Porque Jesus quer entrar na nossa vida. Ele quer entrar de alguma forma em nossa vida. Só que às vezes a gente fica com a visão bloqueada, que nem os discípulos ficaram. E Jesus estava conversando com eles. Jesus estava ali falando das escrituras para eles, falando do que os profetas tinham profetizado em relação ao próprio Cristo que estava ali. O que tinha acontecido, tudo estava escrito na própria palavra de Deus. E o Cristo ressurreto estava ali com eles, conversando com eles sobre a palavra, e o coração deles ardia enquanto Cristo falava com eles sobre a própria palavra, que é Ele. Então aqui, meus irmãos, quando a gente fala da palavra, nosso coração também arde. Mas o nosso coração arde porque o coração de vocês que estão aí ouvindo também tem que arder. Porque um dia o meu coração também ardeu quando eu ouvi a palavra. Quando eu aceitei Jesus, eu estava na igreja e o pastor fez o apelo para mim lá na frente aceitar Jesus, para várias pessoas. Só que todos foram e eu não fui. E eu fiquei lá com os olhos fechados e o pastor dizia: vem, meu irmão, vem, pode vir, Jesus está te esperando, Jesus está te chamando. E eu abri os olhos assim e ele estava falando só comigo, porque os outros todos já estavam na frente do altar. E teve uma hora que eu criei coragem, meus irmãos, e fui. E aceitei Jesus lá no altar. Anos depois, Jesus fez uma obra na minha vida, mas aquele dia foi o dia que eu aceitei Jesus na minha vida. Porque Jesus estava ao derredor. E mesmo depois de eu ter aceitado Jesus, eu não andei nos caminhos do Senhor. Mas eu padeci muito, meus irmãos. A minha família padeceu muito porque eu aceitei e não andei nos caminhos do Senhor. Mas teve um dia que Jesus me pegou de jeito e me trouxe para os caminhos dele. Por isso que eu estou aqui, porque eu sou grato a isso que ele fez comigo. Só que até o dia que chegou, que aconteceu isso comigo, ele estava ao meu derredor, porque pessoas falavam dele para mim, pessoas falavam que eu tinha que ir para a igreja, até ímpios falavam que eu tinha que ir para a igreja. A palavra chegava na minha vida através de várias formas, da minha esposa, que na época a gente estava separado, ela falava para mim. Ela estava na igreja buscando por mim, enquanto nós estávamos separados e eu queria o mundão. Então, meus irmãos, Jesus estava ao meu derredor. Eu comecei Jesus começou a me cercar, estando ao meu derredor, com tanta força, que eu cheguei a olhar vários filmes gospel, fumando maconha, meus irmãos. Eu fazia um cigarro de maconha, sentava no sofá e olhava filmes gospel, na TV, no Netflix, no YouTube, porque Jesus já estava ao meu derredor. Antes dele me pegar de jeito, me trazer para cá. Então, da mesma forma, meus irmãos, que o diabo está ao derredor, a gente tem que lembrar que o mais importante é que Jesus está ao nosso derredor, para quem não aceitou ele ainda. E é tempo, meus irmãos, de aceitar Jesus. É tempo de deixar ele entrar na nossa vida. A palavra fala aqui em Apocalipse 3:20,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aconteceu isso aqui com os discípulos. Jesus entrou na porta, na casa deles, sentou e ceiou com eles. E aí os olhos deles se abriram. Assim aconteceu comigo. Uma vez eu aceitei Jesus. Depois, os meus olhos se abriram e Jesus, ele entrou na minha casa, sentou na mesa comigo e ceiou comigo, meus irmãos. E essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, meus irmãos. Eu me emociono porque a minha vida estava detonada, destruída. Até o dia que Jesus entrou na minha vida, ele passou da porta da minha casa para dentro e ele sentou e ceiou comigo. E quando ele ceiou comigo, meus olhos se abriram e eu pude sentir o tremendo amor de Deus que ele estava derramando na minha vida, porque não importava quantos pecados eu tinha, não importava quantos eram os meus erros, o tamanho dos meus erros. Deus demonstrou um amor tão grande por mim, meus irmãos, que eu não tive mais como sair desse mundo, dessa vida. Eu não tive mais como sair desse caminho, que é Jesus. Daí eu pude descobrir que o que a palavra diz, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é verdade mesmo, meus irmãos. Porque uma vida com Cristo é a melhor vida que a gente poderia ter. A gente não se importa mais com coisas do mundo, coisas materiais. Porque Jesus, ele preenche todo o nosso vazio. Então o Espírito Santo vem morar na gente. A hora que os nossos olhos se abrem, o Espírito Santo vem morar na gente. E Jesus vem ceiar conosco. Mesa simboliza comunhão. Quando Jesus senta na nossa mesa e vem ceiar conosco, representa comunhão, comunhão com Deus, intimidade com Deus, meus irmãos. Então essa palavra aqui de hoje, ela mexe muito comigo. E eu não tinha palavra para hoje. Eu estava me preparando para vir aqui, eu pedi para o Espírito Santo me dar uma palavra, porque eu não tenho uma palavra para hoje. E o Espírito Santo foi tão maravilhoso, mais uma vez, que ele me deu essa palavra que mexeu até comigo. Porque eu lembrei da onde eu estava e para onde Deus me trouxe. Mas a vida com o Espírito Santo de Deus é assim, né? Jesus falou, é que nem o vento, a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Porque a gente não tem mais controle de nada. O único controle da nossa vida é Jesus Cristo, meus irmãos. Então a palavra é essa para ti, meu irmão, hoje. Jesus está ao derredor. Deixa ele entrar. Abre a porta, deixa ele entrar na tua casa, no teu coração. E deixa ele ceiar contigo, porque os teus olhos vão se abrir. Assim como os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Então Jesus desapareceu, porque a hora que eu reconheço que Jesus está na minha vida, eu não preciso mais estar vendo ele, porque daí a minha fé é quem manda na minha vida. A fé pelo Cristo ressurreto. E o Espírito Santo testifica no meu espírito de que realmente ele ressuscitou ao terceiro dia e ele não está mais pregado naquela cruz, meus irmãos. Ele está vivo, muito mais vivo do que a gente imagina. Amém? Compartilhe essa palavra aí, meus irmãos, de Deus. Siga-nos aqui nas plataformas digitais. E é tudo para a glória e no nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.